Fala DP Conectado, aqui é o Luciano Pimentel e eu estou aqui para a gente comentar um pouco sobre a ADPF 501 do STF que derrubou a súmula do TST 450 que tratava ali sobre uma possibilidade de pagamento em dobro das férias, tá? Todos os detalhes dessa mudança você vai ver aqui nesse vídeo, mas antes aproveita e se inscreve aqui no canal, ativa a notificação e deixa seu like. Pessoal, eu vim aqui nesse vídeo comentar um pouco sobre a decisão que saiu lá no STF da ADPF 501, que trata aí, que derrubou, na verdade, uma súmula do TST, a súmula 450, tá? Eu vi vários posts aí pela internet falando o fim do pagamento das férias em dobro, só que não é bem isso, tá? A gente precisa entender qual é a previsão legal ali que determina o pagamento em dobro e qual é também essa súmula que caiu, a súmula 450, para a gente saber definitivamente quando ou não será devido esse pagamento, tá? Então eu vou compartilhar aqui minha tela com vocês. Eu estou aqui com a decisão do STF da ADPF 501, que ela estava há muito tempo debatendo o texto da súmula 450. A súmula 450 ela tinha uma previsão ali de pagamento de férias em dobro, tá? Então, através dessa decisão que saiu do STF, essa súmula do TST caiu, tá? Ela caiu, não tem mais validade. Então, para a gente entender qual foi essa mudança, eu acredito que não deve impactar no dia a dia do departamento pessoal, porque isso aqui era mais uma questão jurídica, né? Você vai já entender o porquê eu estou falando isso, tá? Vamos olhar a súmula primeiro? Então, a súmula 450 diz o seguinte, ó, é devido o pagamento em dobro da remuneração de férias, incluindo o texto constitucional, quando, ainda que gozadas em época própria, o empregador tenha descumprido o prazo previsto no artigo 145 do mesmo diploma legal, ou seja, da CLT, tá? Se a gente for lá na CLT, se a gente for procurar aqui o artigo, para procurar aqui o artigo 137, é um artigo que está vigente no momento, tá? Ele prevê o pagamento quando que o empregador ele tem que pagar as férias em dobro. É um artigo que está vigente e mesmo com a queda da súmula do TST, ele permanece vigente, tá? Para que você entenda. Então esse artigo ele fala o seguinte, ó, sempre que as férias forem concedidas após o prazo que trata no artigo 134, o empregador pagará em dobro a respectiva remuneração, tá? Ok? E o 134, ele vai falar basicamente, né, sobre a concessão de férias, quando que as férias devem ser concedidas e aquilo que você já provavelmente já sabe, né? Tem período aquisitivo, tem o período concessivo, então dentro do período concessivo o empregador tem que conceder férias para o empregado, né? Ele tem ali uma janela de 12 meses para fazer isso. Se ele não concede as férias para o empregado nessa janela de 12 meses, é devida, né, as férias em dobro, tá? Esse texto ainda está vigente, continua vigente, essa é a regra do pagamento de férias em dobro, tá bom? E aí a gente tem uma súmula que foi criada, que ela decorreu do MAUJ, se eu não me engano, tá? Que foi uma decisão de tribunais, usando como base o artigo 137, para caso o empregador não cumprisse também o artigo 145, tá? Então a gente vai lá olhar o artigo 145 agora, deixa eu procurar aqui. O artigo 145 ele trata do pagamento de férias. Enquanto o 134 ele traz do período a qual o empregador deve conceder as férias, né? Você sabe que as férias têm várias regrinhas aí. O 145 ele traz quando que o empregador deve pagar as férias. Vamos ver então aqui o que diz o artigo 145. O pagamento da remuneração de férias, se for o caso, o abono referido no artigo 143, serão efetuados até 2 dias antes do início do respectivo período, tá? Aquela regra de pagamento que você já sabe, tem que ser 2 dias, você já está careca de saber. Então, a súmula do TST, a 450, ela vem dizer que quando a empresa não cumprir esse prazo de pagamento, também seria devido o pagamento em dobro com base no artigo 137, tá? Basicamente é isso. Então, tinha 2 pagamentos em dobro, se o empregador não concedesse as férias dentro do período concessivo, que já está assegurado lá pelo artigo 137 da CLT, e um outro pagamento em dobro caso o empregador não cumprisse o pagamento na data de pagamento das férias, tá? Mas esse segundo, com base na súmula 450, era uma questão mais de processos e tal. Se o empregado ele se sentisse prejudicado, ele acionava um advogado, e o advogado ele entrava com processo, né, e pedia esse valor em vias judiciais. Eu não vejo aqui na parte prática um empregador, eu atrasei um dia, vou pagar mais em dobro porque
é devido para o empregado, enfim. E essa súmula ela foi construída com base em várias situações que estavam acontecendo, é uma súmula que já é um pouco antiga aí, olha, 2014, então já tem um tempinho aí que essa súmula foi criada, né? E ela é uma conversão do OJ, OJ 386. Então, basicamente, ela trazia mais uma possibilidade. Só que essa possibilidade é que foi o motivo de debate no STF, né? Essa outra possibilidade de pagamento, que por decisão do STF, inclusive do relator do processo, ela foi derrubada. Então, hoje não pode mais se aplicar o que está escrito lá na súmula 450, porque foi derrubado. E na decisão do STF ficou o seguinte, ó, declarar a inconstitucionalidade da súmula 450 do TST, né, do Tribunal Superior do Trabalho, e invalida as decisões judiciais não transitadas em julgado que, amparadas pelo texto da súmula, tenham aplicado sanções de pagamento em dobro com base no artigo 147. Tá? Foi essa decisão. Então foi derrubada essa súmula, tá? A súmula 450 não tem mais validade a partir de agora, tá? E acabou o pagamento em dobro? Não acabou o pagamento em dobro, porque existe a previsão lá no 137. Se a empresa não conceder férias no período concessivo para o empregado, vai continuar sendo devido o pagamento em dobro, tá bom? Em resumo, o que existia era mais um dispositivo, né, mais uma súmula do TST que penalizava ainda mais o empregador caso ele não cumprisse a data de pagamento da remuneração, que está prevista lá no 145, que é muito comum, né? Você sabe, sempre o empregador acaba atrasando, 1 dia, 2 dias, 3 dias, 30 dias, às vezes até mais, então ele era penalizado também com base nessa súmula, mas como eu falei, na prática eu não via muito isso acontecer, mesmo o empregador atrasando, eu não via ele espontaneamente indo lá e pagando, tá? Só se o empregado mesmo reclamasse isso em vias judiciais usando esse texto como base, tá bom? Só lembrando que se o empregador ele não cumpre a data de pagamento das férias, conforme prevê na CLT, ele está também sujeito às penalizações numa fiscalização do Ministério do Trabalho. Tem multa administrativa ali, gira em torno de R$ 170, caso, né, seja constatado que a empresa não pagou as férias dentro do prazo que deveria pagar, tá bom? Como eu falei no início do vídeo, isso não mudou muito na rotina do departamento pessoal, mas é importante que você conheça as regras de férias, de concessão, né, período aquisitivo, período concessivo, quando que deve pagar, se dá para fracionar. Essas regras básicas de férias para sempre estar mantendo seus clientes atualizados, vocês que são titulares de contabilidade, para que ele não seja penalizado no futuro, tá bom? Eu achei importante vir aqui comentar, porque tá sendo muita publicação na internet falando que acabou o fim do pagamento em dobro das férias, né? Mas não é exatamente isso, tá? Porque ainda existe o pagamento que determina lá no artigo 137 da CLT, não se esqueça disso, tá bom? Se esse conteúdo foi útil para você, não se esqueça de deixar o seu like, deixar um comentário aqui embaixo e se inscrever no canal. A gente se vê na próxima. Tchau, tchau.